Com Vossa Excelência. E tem 3. No que concerne ao exame da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da presente iniciativa, cumpre registrar que, nos termos do artigo 48, caput da Constituição, cabe ao Congresso Nacional a sanção do Presidente da República, neste dispor sobre matérias da competência da União, como é o caso presente. Como é sabido, o FPM foi originalmente criado pela Emenda Constitucional número 18, de 1965, à Constituição de 1946, que reformou o sistema tributário nacional vigente até então. Está hoje assentado na Constituição Federal de 1988, artigo 159. Deixa eu pedir aqui, por gentileza, aos senadores e aos assessores. Nós temos a senadora proferindo o seu relatório, por gentileza. No caso que... Outro sim, o artigo 161, inciso 2º da Constituição Federal, estipula que cabe à lei complementar estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1º, neste caso, os fundos do FPM, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. No caso que ora analisamos, conforme estabelece o artigo 161, inciso 2º, combinado com o artigo 159, inciso 1º, alíneas B, D, E, F da Constituição, cabe à lei complementar estabelecer normas sobre a entrega dos recursos, estabelecendo os critérios de rateio com o objetivo do equilíbrio socioeconômico entre os municípios. É esse o objetivo almejado pelo PLP número 70 de 2023, 91, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta a matéria. Deste modo, no tocante à constitucionalidade, legalidade e também regimentalidade, a nossa compreensão é que tais requisitos estão atendidos. De outro lado, no que diz respeito ao mérito, nosso entendimento é de que a proposição em pauta deve ser acolhida por essa comissão. Como é sabido, houve diversos problemas em relação ao censo demográfico, originalmente previsto para o ano de 2020 e que, devido à pandemia do Covid-19, foi inicialmente adiado para o ano de 2021, posteriormente foi novamente adiado para o ano de 2022 e finalmente adiado para 2023, quando em 28 de junho foram divulgados seus resultados. Como bem posto na justificação, o IBGE publicou os resultados do Censo Demográfico de 2022, após decorridos 12 anos desde o censo anterior, 2010, o que terá um forte impacto nas finanças municipais. Realmente eu não consigo ficar... O que terá forte impacto nas finanças municipais se for utilizado para definir os novos coeficientes de distribuição do FPM. E, de fato, como também posto na justificação, deve-se atentar para o fato de que esses resultados preliminares se indicarem queda da população em determinados municípios, não significa que tal queda tenha de fato ocorrido, especialmente devido a problemas que afetaram a realização do censo de 2022, recém-divulgado, não se podendo descartar que os números definitivos continuem a carregar erros que contaminaram os resultados da prévia. Por outro lado, cabe registrar que, na mesma data em que o IBGE divulgou o censo de 2022, 28 de junho último, foi sancionada a Lei Complementar 198, que acrescentou o artigo 5A à Lei Complementar 91, de 22 de dezembro de 96, para manter os coeficientes do FPM de municípios com redução populacional aferida em censo demográfico, aplicando um redutor financeiro sobre eventuais ganhos na forma e no prazo que especifica. A propósito, cabe registrar que o PLP número 139 de 2022, que originou a Lei Complementar 198 de 2023, por ocasião da sua tramitação no Senado Federal, antes de ser votado em plenário, foi analisado apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, não tendo, portanto, sido examinado pela CCJ. Passando ao teor da Lei Complementar
número 198, de 2023, e pelo o caput do artigo 5A, foi acrescentada a Lei Complementar 91, e ficou estabelecido que, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à publicação da contagem populacional do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE, ou seja, vale dizer o ano de 2024, ficam mantidos os coeficientes do FPM atribuídos no ano anterior, 2023, aos municípios que apresentaram redução de seus coeficientes pela aplicação do disposto no caput do artigo 1º da Lei Complementar número 91, que atribui aos municípios, exceto os de capital, coeficiente individual do fundo do FPM, segundo o número de habitantes, conforme fórmula de cálculo apresentada no parágrafo 2º do artigo 91 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional, com a redação dada pelo Decreto-Lei 1881, de 27 de agosto de 81. Ademais, parágrafo 1º, referido no 5º, ficou estatuído que os ganhos adicionais em cada exercício decorrentes do disposto no caput terão aplicação do redutor financeiro para redistribuição automática aos demais participantes do FPM. Por sua vez, o parágrafo 2º estabelece o redutor financeiro a que se refere o parágrafo 1º, adotando uma espécie de regra de transição, com redutor de 10% ao ano a partir de 1º de janeiro, a contar da publicação do censo populacional, censo demográfico. Outro sim, conforme o parágrafo 3º, a partir de 1º de janeiro do 10º ano de exercício, a publicação da contagem populacional do censo escolar, realizado pelo IBGE, os municípios que apresentaram redução dos seus coeficientes por redução da população, conforme o estabelecido no caput, terão seus coeficientes individuais do FPM fixados em conformidade com o que dispõe na Lei Complementar número 91. Ou seja, voltarão a ter cálculos respectivos coeficientes conforme o número de habitantes. E o parágrafo 4º estabelece que, caso ocorra a publicação de contagem populacional de um novo censo demográfico realizado pelo IBGE em período subsequente, a garantia de não redução dos coeficientes dos municípios que apresentarem redução desse artigo referente ao censo anterior. Por fim, o artigo 2º da Lei Complementar número 198 estabelece que o TCU publicará a instrução normativa referente ao cálculo das cotas de FPM, com efeito imediato para a distribuição do fundo ainda em 2023. Cumprindo a lei, o TCU aprovou e publicou coeficientes a serem usados no cálculo das cotas de FPM para o presente exercício de 2023. Cabe aqui fazer uma comparação com o que dispõe na Lei Complementar 198 e o que dispõe no PLP número 70, que ora relatamos. Isso é importante porque vários senadores fizeram o apontamento da Lei Complementar já recém-aprovada. Como visto acima, basicamente a Lei Complementar 198 de 2023 adotou uma espécie de regra de transição com redução de 10% ao ano, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, e a publicação da contagem populacional do censo demográfico, no caso, a partir do ano de 2024, sendo mantidos inicialmente os coeficientes do FPM, atribuídos no ano anterior aos municípios. Já o PLP número 70, como visto acima, estabelece que até que sejam publicados os resultados definitivos do censo demográfico, ou seja, o censo demográfico de 2022, o censo previsto para 2030, não poderá haver redução dos coeficientes de distribuição do FPM, que deverão ser, no mínimo, iguais aos coeficientes do exercício de 2018, exceto para os municípios os quais, de acordo com os resultados definitivos do censo demográfico de 2022, a respectiva população tenha caído mais de 20% em relação à população apurada no censo de 2010.
Desta forma, embora a Lei Complementar 198 de 2023 tenha amenizado a perda dos recursos do FPM dos municípios que supostamente ou efetivamente tiveram população reduzida, escalonando essa perda, o PLP número 70 atende mais às necessidades dos municípios, que teriam as perdas de que se trata, pois suspende essas perdas ou supostas perdas em face a dúvidas sobre a correção dos dados do censo para que seja realizado após o censo de 2030, com exceção, repetindo, dos municípios cuja redução tenha sido superior a 20%. A propósito, os dados da Confederação Nacional dos Municípios demonstram que, já na vigência da Lei Complementar 198, há relevantes municípios em todos os estados com vários problemas em relação ao FPM. Enfim, cabe concluir, no PLP número 70, 2023, que encontra fundamento na Constituição, especialmente no artigo 161 do inciso 2, que dispõe no sentido que cabe à lei complementar, estabelecer normas, critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso 1º. Quanto ao mérito, devemos registrar, sem embargo, quanto aos aspectos econômicos e financeiros, essa matéria deverá ser analisada pela CAI, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Adotamos uma posição de prudência quanto às variações populacionais divulgadas no censo de 2022, em razão de todos seus atropelos, que geraram dúvidas e incertezas sobre os resultados, cabendo utilizar linearmente os seus dados e a efetivação dos cálculos de rateio do FPM. Assim, apresentamos um substitutivo. Em face ao exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. E apresentamos aqui, que já está de conhecimento, está no sistema, um substitutivo em relação à lei complementar, que basicamente mantém os dados e coeficientes do FPM, destacando, senhor presidente, que há exceção daquela redução brusca de mais de 20%. Eu creio que todos nós aqui recebemos muitos prefeitos recentes e, de maneira geral, o FPM caiu durante esse ano mais de 40%, cujas despesas obrigatórias dos municípios não correspondem à queda do recurso do FPM. Vou dar exemplo em várias áreas, um serviço instituído de uma UPA, de uma escola, ou serviços realizados pelos municípios com responsabilidades cada dia maiores, não mudaram porque houve uma redução de um pequeno percentual da população. E ainda, logicamente, com dúvidas em relação à qualidade do censo demográfico que foi realizado em 2022. É esse o parecer em relação ao projeto apresentado pelo líder Efraim. Para discutir, senhor presidente. Para discutir a matéria... Senhor presidente. Presidente, para discutir.